Olá pessoal, eu sou Uriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E já estamos na 8ª temporada e você que nos acompanha aqui sabe que já temos mais de 100 episódios lá no nosso canal do YouTube e do Spotify. Muito conteúdo, mais de 100 entrevistas profissionais, muito insight para você se manter atualizado. E lá no Portal Customer nós temos pautas, artigos, entrevistas diariamente para você também se aprimorar na experiência do cliente, proporcionar jornadas melhores. E eu vou passar uma vinheta agora bem rápido para você conhecer um pouco mais sobre a nossa missão de conectar pessoas, empresas e propósito. Acompanhe direitinho o nosso propósito e já volto aqui com todos vocês. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E agora estamos aqui de volta e nesta temporada nós temos um patrocinador especial que é a NICE, líder de tecnologia e proporcionar jornadas fluídas, coerentes e para facilitar ainda mais a experiência de seu consumidor. E para você conhecer mais sobre a NICE, que é líder de mercado em tecnologia, eu te convido a assistir uma vinheta e saber um pouco mais sobre essa solução que vai transformar a experiência de seu consumidor. Confira agora no nosso vídeo. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora estamos aqui com uma profissional incrível que eu vou convidá-la a se apresentar, a contar a sua brilhante trajetória e daqui a pouquinho entramos no tema de experiência do cliente. Muito obrigado, Ingrid, por estar aqui, se dedicar este tempo ao nosso público, ao podcast, para que todo mundo te conheça. Quem é a Ingrid? Conta um pouquinho da sua história profissional. Obrigada por ter convidado a gente aqui. Bom, a minha história começa já há alguns anos, né? Do ponto de vista profissional, eu tenho uma formação em engenharia de computação, então sempre tive uma história que começou bem nessa área técnica, né? Na área de computação, de programação, na área de telefonia, principalmente. Então, desde o início da minha carreira, o contact center, os call centers, né, lá atrás eram chamados, né, porque era só chamada de voz. Exatamente. Sempre foram o meu ambiente. Durante vários anos eu enfoquei muito na área de gestão de força de trabalho, de planejamento de demandas, previsão de demandas, geração de escalas. Depois me enfoquei muito nessas áreas de monitoria de qualidade, de processos analíticos, de interações para automatizar processos de qualidade. Ou seja, tudo nesse mundo aí do Customer Experience em grandes volumes, né, dentro de organizações que já há várias décadas têm tido que tratar a experiência do cliente em larga escala, né? Então, acho que quando a gente chega hoje dentro da NICE, em termos de tecnologia, essa jornada foi um pouco a minha jornada também, né? Exatamente. E hoje, conta um pouquinho, você está há bastante tempo na NICE, qual é essa atribuição, qual é o seu desafio hoje na NICE? Bom, dentro da NICE, eu sou responsável por soluções, eu atendo a região da América Latina, então desde o México até a Argentina, né? Bastante, território bem vasto. É um território que dá trabalho, né? A gente tem em comum essa latinidade, digamos, né? Muito do que é a cultura, né, dessa região, a forma de interagir com empresas, entre empresas e clientes. Acho que tem, sim, áreas bastante similares, mas tem 2 idiomas, né? Então, o espanhol e o português, que realmente criam uma certa separação, né? E assim mesmo, eu acho que a gente tem feito um bom trabalho, né? De trazer tecnologia, trazer práticas que envolvem realmente toda essa área de digital, né? Que expandem o conceito de experiência do cliente para fora, né, do contact center, que era a nossa zona de conforto ou a nossa origem, e dentro dessa região como um todo, usando
mais ou menos as mesmas estratégias, as mesmas ferramentas, né? E conta um pouquinho hoje das soluções da NICE, né? Antigamente, né, lá nos primórdios, quando a NICE nasceu, ela posicionou muito como gravadores, né? Então, todo mundo, a gravação de call center é NICE. E agora isso não é mais assim. Hoje a NICE, ela é uma líder de mercado, ela tem inúmeras soluções. Conta um pouco o que aconteceu nessa transição ali da empresa. Uma verdadeira revolução, na verdade. Você sabe, toda vez que a gente pensa, né, na evolução de uma empresa que é uma fabricante de tecnologia, a gente sempre está correndo o risco de ficar para trás, porque tecnologia é um negócio que não para, né? E senão realmente perde o sentido. E, de fato, né, se você pensar na origem como um fornecedor de plataformas de gravação de chamadas, né, para estar hoje viabilizando interações entre clientes, de gestão de experiência do cliente, na escala que a gente consegue fazer, parece uma trajetória muito vertical, mas, no fundo, é a mesma coisa, né? Quer dizer, desde o começo, o foco, né, da empresa, o foco da NICE, era garantir o registro da interação, o registro da experiência do cliente, né? Você quer coisa mais profunda do que isso, né? Em termos de experiência, do CX, né? Então, assim, eu acho que tem uma coerência muito grande, se você pensar entre esse ato de só registrar, depois passar a explorar essa interação para tirar mecanismos de melhorar, de evoluir em termos de qualidade, de conteúdo, de atendimento para o cliente, e no entorno disso ir construindo aplicações e expandindo a sua área de atuação continuamente com o foco no CX. Né? Então, acho que faz muito sentido, no final das contas, não era a trajetória esperada, né, a mais óbvia, mas de fato foi uma jornada que funcionou muito bem do ponto de vista, acho que dos investimentos em tecnologia, do foco, né, em desenvolvimento, e principalmente da visão, do momento em que cada uma dessas expansões e evoluções foram ocorrendo dentro da empresa, em paralelo para atender os nossos clientes, que têm os seus milhões de clientes, né? Exatamente. Como proporcionar sucesso para o cliente do seu cliente, né? Numa jornada imperceptível, sem rupturas, que ele nem vai perceber que está ali de tão fluida que é. E como hoje a NICE ajuda de verdade ali no front as empresas a transformarem a experiência do Brasil. E hoje você tem não só esse desafio de transformar a experiência do Brasil, mas transformar a experiência da América Latina. Não, o Brasil ele já é continental. E quando nós falamos do continente inteiro, esse desafio é grande, hein, Ingrid? Não, é grande, mas sim. Mas é bom. É bom, é ótimo. Assim, eu pessoalmente acho muito legal estar em contato com diferentes regiões, países, culturas, né? Perceber tudo que a gente tem em comum, né? Aliás, se a gente pensar no próprio Brasil, a gente tem tantas diferenças, né? Dentro que a gente já está bem acostumado a lidar com diferenças e achar as áreas, né, os pontos em comum que movem e que podem fazer com que a gente consiga evoluir junto, né? Isso acontece aqui regionalmente, acontece também quando a gente vai atender outros países ou empresas de outras regiões. E, de fato, a NICE tem conseguido apoiar muito essas empresas hoje, expandindo a capacidade que elas têm para gerenciar a experiência do cliente delas, de uma maneira que é bastante única do ponto de vista de fornecedores de plataformas de contact center, né? Como você sabe, que a gente começou falando sobre chamadas, né? Chamadas de voz, gravação. Já há um bom tempo a gente tem lidado com interações que não são mais só de voz, que são por texto, por chat, por e-mail, por mensagens em redes sociais, né? E por mecanismos de conversação em redes sociais. E as empresas começaram a ter que atender os seus clientes nessas plataformas de maneira isolada. Lá atrás, a gente não tinha como consolidar tudo isso numa plataforma unificada que pudesse trazer para o agente, né, que tem condições de atender às necessidades dos clientes, uma única interface em que ele pudesse realmente ver, né, o que o cliente estava precisando, responder, interagir com esse cliente. E é isso que a gente passou a fornecer de uma maneira realmente única do ponto de vista de amplitude, né, do número de canais que a gente consegue consolidar numa mesma solução, também com funcionalidades para conseguir
garantir que o atendimento desse cliente possa migrar, né, ser elevado, por exemplo, do WhatsApp para uma chamada de voz, para uma troca de mensagens no Facebook ou no Twitter, né, todas essas transições podem ser feitas com o mesmo agente, com o mesmo cliente, garantindo aí essa fluidez, né. E além disso, lá no digital, né, que é onde de fato começam as histórias dos nossos clientes quando estão precisando de alguma coisa, quando sentem alguma necessidade, nós já temos soluções para que as empresas possam monitorar e orientar a jornada, né, o encaminhamento, essa orquestração da jornada do cliente desde lá do website, desde os mecanismos de busca no Google, né, com a projeção de conteúdos que são conteúdos produzidos, né, oficialmente pela própria empresa, né, pela marca. Então, hoje, realmente, a gente dá condições bastante únicas, bastante diferentes de qualquer outro fornecedor de plataforma de contact center, no ponto de vista de gestão dessa jornada completa, né? E isso faz uma diferença brutal na experiência do cliente, porque hoje o consumidor, ele começa uma jornada numa rede social, depois ele migra para o WhatsApp, aí ele precisa encaminhar um documento, aí ele não quer encaminhar no WhatsApp, aí ele encaminha no e-mail, depois ele volta no telefone para verificar se aquele e-mail chegou, se já teve a tratativa. Então, ele trafega por vários canais e o consumidor, ele não tolera mais aquela fatídica pergunta, né? Do que você está falando? Você pode repetir o seu caso? Isso não cabe mais nos dias atuais. E nem pode, em determinados segmentos, pela lei do SAC, transferir esse consumidor para vários setores ou fazer com que ele repita. Mas alguns setores ainda não é obrigatório pela lei, mas, pelo bom uso, pela boa experiência do consumidor, é altamente recomendado que ele não tenha esses pontos de atrito. E quando a tecnologia permite fazer isso, facilita muito a vida e a gestão da empresa. Porque quando a gente tem uma solução que condensa verdadeiramente um omnichannel, e aí é onde a gente separa a criança no playground, né, que a gente diz o que é o multicanal e o que é de verdade omnichannel, né, e o que é algumas empresas que ainda operam com várias plataformas e integram isso em hubs ali. Como é que esse gestor centraliza estes dados? Olha só, se você pensar em termos da sua experiência, né? Porque todos nós aqui somos clientes, consumidores, enfim, né? É muito comum e eu acho compreensível até. As empresas têm dificuldade, de fato, de fazer fluir essa informação entre diversas aplicações que estão sendo oferecidas, que são portas abertas para os clientes chegarem. Eu não vou fechar uma porta, né? Só porque eu ainda não consegui integrar as minhas plataformas. Então, é compreensível, mas, de fato, acho que todo mundo tem que se preocupar seriamente em acelerar aí a unificação e a transformação dessas diversas portas numa única entrada, né, numa entrada para um único grande salão, né, onde a gente consiga interagir de maneira transparente com o cliente, não importa qual é o canal. É isso que a gente realmente conseguiu viabilizar hoje. Acho que as empresas têm não só a questão do ponto de vista tecnológico, de sistemas, né, utilizado aplicações separadas, mas às vezes são áreas diferentes da empresa que iniciaram cada uma dessas jornadas em termos de portas, né, sendo criadas ali. E muitas vezes não é só a tecnologia, mas é uma transição da organização da marca, da empresa, diante do consumidor que precisa ser trabalhada, né? Então, nem tudo é estrutura, infraestrutura. Muito desse processo de remodelamento tem a ver com a empresa começar a olhar de uma maneira nova para a experiência do cliente de uma maneira realmente mais abrangente, né? Isso é um ponto muito importante, né? Que é o grau de maturidade da companhia na gestão de governança de clientes. E olhar de uma forma condizente em pessoas, processos, em tecnologia. Então, você tem as melhores pessoas alinhadas ao seu propósito, com a finalidade realmente de proporcionar uma experiência fantástica para aqueles consumidores. Sim, passamos por os processos estão ok, estão desburocratizados, estão de fato estruturados, e aí vem a tecnologia para chancelar com uma cereja ali do bolo e fechar tudo isso e ainda entregar dados consistentes que vão tomar uma rápida decisão estratégica para o negócio. Porque hoje dado, ele é, né, como se diz, já não é de hoje, mas cada vez mais, o petróleo, o ouro, né, a chave ali, e a velocidade de você ter essas informações já centralizadas poupa muito tempo. Então, qual é o melhor canal para aquele consumidor, para aquela marca? Então, o consumidor A, ele prefere o canal X em determinados horários. O
consumidor ímpar da mesma marca prefere o canal Y. E tem um índice de tolerância à espera diferente para cada canal. E a satisfação dele também muda por canal, por região. Então, são muitos cruzamentos de dados importantes a serem feitos. Aí vem o Analytics para fechar tudo isso. Conta um pouco dessa solução também de dados. Olha só. O olhinho até brilhou de quem vem de planejamento. Gente, olha o olhinho brilhando. Não, essas são áreas muito empolgantes. Olha só, quanta coisa hoje você é capaz de fazer, de analisar, de consolidar para tomar decisões, né? Então, realmente é um momento muito legal do ponto de vista do que é possível fazer, né? A gente não termina não termina de imaginar o próximo passo, né? A próxima evolução. Então, sem dúvida, a Analytics é uma das áreas mais estratégicas, né, para as empresas que querem tomar as decisões corretas e aplicar um esforço, porque há esforço em tudo, né? Nada sai de graça, né? Não. Então, tomar decisões que sejam eficientes, eficazes, né, do ponto de vista de realmente transformar, melhorar a experiência do cliente e melhorar os resultados da empresa, porque no final tudo isso tem que ser sustentável, Sim. né? E eu acho que quando a gente fala sobre multicanalidade ou omnicanalidade, você tem também a possibilidade de que o cliente escolha muito mais, né? Se você tem uma plataforma tecnológica que sustenta isso, as suas decisões passam a ser decisões de negócio, passam a ser decisões que dependem, que não podem usar a tecnologia como desculpa, você entendeu? Então, assim, é muito mais... Para ser honesta, é muito mais fácil a gente trocar a tecnologia do que a gente trocar os processos e a mentalidade das pessoas, né? Então, uma das grandes satisfações que a gente tem como fornecedor de sistemas, de plataforma, e no caso, né, do CX One, realmente de ter uma solução que traga a possibilidade dessa omnicanalidade, de adotar novas tecnologias de maneira muito mais rápida, né, de ser super flexível do ponto de vista de crescimento, né, de adaptação a novos canais, a novos mecanismos que a gente sabe que vão aparecer amanhã, depois de amanhã, né? É orgânico isso. Né? Tem vida. É de fato viabilizar que esse seja um processo orgânico, porque a tecnologia está resolvida, né? Então, você tira isso da frente e passa realmente a trabalhar aí nos aspectos mais abstratos, né, do que é você fornecer uma experiência de cliente satisfatória, fluida, e que ele seja o foco de verdade no final das contas. Exatamente. Né? E você comentou do CX One. Conta um pouco dessa solução, quais são os módulos que ela possui, quais são os benefícios dela dentro de uma empresa hoje. A gente começou falando de gravação, aqui é um bate-papo fluido, gente, é sem roteiro, é ali, ó, na vida real como ela é. Não, mas faz todo sentido, porque a gente começa com gravação, aí a gente tem lá mecanismos de interação. Sim. Que eram as chamadas de voz, né, toda a parte de telefonia, a gente tem as interações por chat, por web chat, por e-mail, todos esses canais, né, tudo que você imagina que está no entorno de um contact center, né, e os canais que ele viabiliza do ponto de vista de interface com o agente, e todos os mecanismos de automatização do processo de atendimento, seja a URA, né, de voz, seja a URA de texto, né, que é o chatbot, né, então você tem o voicebot, chatbot, né, para intermediar essa interação enquanto ela possa ser automatizada e só transferir para o agente quando for realmente necessário. Tudo que tem a ver com projeção de conhecimento para o cliente lá no Google, para o cliente no website, no mecanismo de busca interno da aplicação ou do aplicativo móvel. Tudo que tem a ver com projeção de conhecimento para o agente que vai atender esse cliente. Sim. E para o bot que vai falar com esse cliente também tem que consumir, né, conteúdos organizados e tratados e produzidos oficialmente pela marca, né, dentro do compliance, dentro da constituição da empresa. Tudo isso são coisas que a gente fornece de maneira unificada dentro da plataforma CX One, em módulos, claro, que você pode consumir
um pedaço, né, só, ou uma funcionalidade ou outra, mas, de fato, hoje a gente tem uma solução que carrega tudo que precisa, né, se a gente pensar em experiência do cliente, em operações de atendimento, em fornecimento de serviço, de autosserviço para esse cliente, está incluído dentro da solução CXone. E hoje ela é uma solução 100% em nuvem, com baixa barreira de implantação. Isso também é um diferencial, certo? Sem dúvida. Eu acho que praticamente todas as empresas que estão produzindo tecnologia hoje estão produzindo essa tecnologia para ser consumida na nuvem, né? É muito raro a gente ter... Ainda tem algumas. Mas aí são os legados, Exato. né? Normalmente são aquelas soluções que já existiam e que, de alguma maneira, estão num processo de migração ou de transformação tecnológica, né? E no caso do CXone, é uma solução que já foi construída na nuvem, né, com esse conceito desde o início, e as aplicações que estão no entorno também são soluções que hoje estão totalmente adaptadas, né, ao ambiente de nuvem. Isso é um ponto importante, né? Ainda existe algumas plataformas no meio de call center, de atendimento, que estão operando no híbrido, não estão 100% nuvem. Então, o estar nuvem, e eu falo porque estou dentro de alguns call centers, embarcado, isso vivo no dia a dia, isso acaba sendo um diferencial na velocidade de implantação. É muito rápido de fazer uma implantação, e lógico, tem as melhorias ali, orgânica, natural de qualquer implantação, mas acaba sendo uma facilidade hoje, muito rápido, até porque o home office está aí, as soluções precisam ser responsivas, e esse é um movimento que veio para ficar. As pessoas, os próprios profissionais não querem mais aquele trabalho 100% presencial. Algumas empresas estão tendo até dificuldades em contratar vagas 100% presenciais, porque o comportamento de alguns departamentos mudou. Né? Isso é um ponto muito importante. E na sua visão hoje, como você entende a maturidade da experiência do consumidor no nosso Brasil? Olha, eu acho que o Brasil é uma referência, né? Se você considerar o nível de digitalização, eu acho que esse é um ponto importante, a quantidade de serviços que hoje a gente consegue fornecer para os nossos clientes, a quantidade de canais e a forma como a cultura brasileira realmente adotou esse novo cenário em termos de consumir e interagir com as empresas, eu acho que a gente está bem avançado, sim, e as empresas também aproveitaram assim, todas as brechas tecnológicas para começar para iniciar ou expandir a sua jornada, né, de interação com clientes, de fornecimento de serviço, de fornecimento de produtos. Então, hoje a gente entende, a NICE entende o Brasil, a nossa região, como uma região de referência em termos de adoção de tecnologia, de práticas, de evolução de mercado, e isso é puxado pelo consumidor no final das contas, né? Sem ele, nada disso seria alavancado, né? Então, acho que a gente tem uma condição bastante interessante aqui como fornecedor de cenários, de casos de uso, né, de experiência do cliente aqui no Brasil, e a NICE vem aproveitando muito disso para trazer tecnologias novas e ver essas tecnologias sendo adotadas e virarem referências realmente globais, em termos de, por exemplo, soluções de analytics, né, soluções de gestão de jornada do cliente, automatização de processos, omnicanalidade mesmo, né, a gente sempre quer mais, né, tanto que estamos aqui discutindo, né, Exatamente. E a gente reclama, mas é porque a gente é exigente mesmo, né? Então, por mais que a gente reclame e acha que tem muita coisa para melhorar, não dá para deixar de reconhecer o quanto o Brasil realmente tem um papel fundamental na definição de padrões de qualidade de atendimento, né? Isso é uma verdade, né? Recentemente teve uma pesquisa liberada pelo Google que chancelou que o consumidor brasileiro, o da ponta, o consumidor final, ele é um dos públicos mais exigentes do mundo. Isso traz uma responsabilidade para as empresas brasileiras em
adotar ações para que atenda a estas expectativas deste consumidor, que ele é um eterno inconformado, em que ele vai buscar ali da marca o melhor que ela pode entregar em cada produto, em cada serviço. E as empresas e os fornecedores precisam responder, porque as marcas estão buscando esta excelência. E nada melhor do que uma concorrência capitalista que a gente vive muito hoje, nosso varejo. A gente teve alguns episódios aqui que falamos sobre varejo, cada vez mais concorrido. O que inova na experiência do consumidor? Como é que encanta esse consumidor hoje? Como é que se coloca de fato aquela cerejinha no bolo com a velocidade que o consumidor quer? A velocidade hoje é um outro fator, tempo muito preciso na experiência do consumidor. E falando em indicadores, quais são os indicadores que você gosta de acompanhar ali, você que veio da área de planejamento, quais são as dicas de indicadores para quem está ali começando uma área de experiência e falar, olha, essas são dicas importantes? Eu acho que alguns são eternos, né? O tempo de espera, né? O tempo de resposta, né? No caso do texto, a gente tem usado mais o tempo de resposta. A resolutividade, né? O first call resolution, né? A resolução no primeiro contato. É uma coisa que afeta muito a experiência do cliente, o sentimento do cliente de ser entendido logo de cara, né, de ter uma solução para o seu problema. Outras métricas super importantes, e aí acho que cada vez mais a gente percebe o quanto o engajamento do colaborador, né, o engajamento dele, o sentimento de pertencimento dele no processo da experiência do cliente, né, em viabilizar uma experiência positiva, isso alimenta o próprio agente, o próprio representante da empresa também, que, de novo, também é um consumidor, também é um cliente. Então, a aderência desse colaborador às políticas da empresa, o quanto esse colaborador está sendo captado, né, pelos KPIs que exigem dele, né, o quanto aquilo faz sentido para ele, é realmente uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece. A gente usa métricas, por exemplo, para validar a qualidade do atendimento de um colaborador, que para ele, às vezes, não fazem sentido, né? Então, por exemplo, você tem algumas métricas que são super específicas por tipo de operação, né? Vendas, conversão, retenção, são bastante objetivas. Mas boa parte do que a gente chama de qualidade tem um aspecto muito subjetivo, muito pouco tangível em alguns casos, né? E aí elementos que você pode dar em termos de quantidade de interações que você analisa, que você leva em consideração na hora de concluir que esse colaborador gera interações de maior qualidade, gera experiências de melhor qualidade para o cliente do que esse outro, né? Você só pode fazer isso com algum nível de automação, né? Então, hoje a gente consegue, de fato, gerar indicadores muito mais robustos pelo volume, né, de interações e de dados que a gente consegue processar, né? Então, acho que esses são pontos bem interessantes que tem a ver com métricas e KPIs, né? Isso é um ponto muito importante, que eu acredito, inclusive, que seja uma das tendências futuras. Hoje, o consumidor, ele não quer ser incomodado, e ao mesmo tempo que ele não quer ser incomodado, a gente tem uma relação de tempo diferente. E quando a marca, ela consegue capturar o sentimento, a satisfação, né, a fidelidade do consumidor sem incomodá-lo em determinadas situações, eu não estou falando que realizar pesquisas quantitativas ou qualitativas não seja importante, elas são fundamentais numa estratégia, mas em determinados momentos você pode capturar este sentimento e essa satisfação do consumidor sem incomodá-lo, num analytics do call center, analisando as palavras, tagueando ali o tom de voz dele, tagueando se ele está usando palavras positivas no chat, negativas no chat, e cruzando isso com uma pesquisa assim, de satisfação. Esse consumidor usou uma série de palavras negativas no chat, mas avaliou bem, então ele está avaliando a marca e está avaliando aquele atendimento. Então, começar a ter estes insights é fundamental. Então, você começa a ter essas informações, primeiro, em tempo real. Quando a gente manda uma pesquisa, o consumidor vai responder no dia seguinte ou depois, mas aquela interação já passou.
E a informação, de novo, tempo versus informação versus tomada de decisão. Aquele colaborador está falando com o cliente, ela está falando com a Ingrid agora, e a Ingrid não está satisfeita com aquela interação. Peraí, deixa eu entender o que está acontecendo agora com a Ingrid, para reverter a situação. E isso traz, de novo, uma confiança de marca, um valor de marca e uma experiência muito diferente, tanto para aquele colaborador, que ele vai se sentir acolhido pela empresa, né, numa questão de treinamento, de maturidade, aprimoramento de processo, mas do lado do cliente também, que ele vai ter a certeza que qualquer situações aquela marca vai resolver, porque na hora ela tomou uma ação. E isso vale ouro. Então, essa prontidão realmente é um diferencial tremendo, né? Sempre que você tiver condições de acionar um mecanismo de resgate do cliente, ao detectar uma falha ou uma situação negativa, você vai transformar alguma coisa que podia ser péssima num sucesso total, né? Realmente numa virada de jogo, a empresa é um potencial de virada de jogo a empresa ter condições de fazer isso. E como você comentou, a pesquisa de satisfação, né, a pesquisa direta, a pergunta direta para o cliente, você foi bem atendido, você gostou do agente, você gostou do produto, são coisas importantes, mas usadas de forma massiva, excessiva, repetitiva e não inteligente, né? Elas cansam o consumidor e você passa até, a gente sabe disso, né? Que assim, ao longo do tempo você só vai responder aquelas em que você foi teve um atendimento muito ruim, né? Então você vai ter um viés muito negativo na resposta, ou em que você teve um atendimento extremamente positivo. Então, assim, são só os outliers, né? Só aquelas pontas, né, extremas negativas ou extremas positivas que você acaba tendo. A gente tem uma série de práticas que a gente recomenda em termos de, sim, usar as pesquisas diretas para ter algumas respostas em amostras que sejam significativas, mas que sejam rodadas para que não seja o mesmo cliente sempre a receber a pesquisa, nas nossas soluções de pesquisa de satisfação, né? E em paralelo e de maneira estruturada, fazer o uso dos mecanismos de análise de interações em que você infere essa experiência pela voz do cliente, pela análise de sentimento, pelo processamento de linguagem natural, tanto na voz quanto no texto, né? O cliente já está expressando o quanto aquela interação está sendo positiva ou negativa, o quanto o sentimento dele está mais relacionado ao produto, ao serviço, à marca, a expectativa dele em relação a preço ou ao próprio agente mesmo, né? Assim, é possível você capturar essas informações de todas as interações que você tem com um cliente. E, claro, usar como baliza depois, em análises, né, de correlação, aquilo que você capturou nas pesquisas de feedback direto, né, em pesquisas de satisfação, pesquisas de NPS. Então, as duas coisas andam juntas e a gente tem que saber usar de forma racional, né, principalmente essa sensibilização do cliente em convites para ele dar opinião, né? Exatamente. E você tocou num ponto importante hoje, de estafar o consumidor com pesquisa, né? E me remeteu, no último final de semana, eu fui comprar um moletom com meu filho no shopping, né? E aí nós passamos no estacionamento, depois passamos na farmácia, comprei o moletom, jantamos e retornamos. Eu recebi 4 pesquisas. Uma do estacionamento, da tag do estacionamento, a outra da farmácia, a outra da loja de roupas, que ele já tem um cadastro, né? E recebi depois ali o pedido via QR Code no meu e-mail para fazer a avaliação do restaurante, né? Obviamente, e eu sou uma pessoa que trabalha com a experiência do cliente, sempre me predispõe a responder o máximo de pesquisas, mas no sábado à noite, olhando aquele... abri o e-mail e falei, nossa, 4? Falei assim, gente... Obviamente, a gente, desculpa, não respondi, né? Todos respondi uma, onde a jornada não foi tão ali satisfatória, mas as outras 3 eu não respondi, porque eu recebi 4 em um intervalo de menos de 1 hora, praticamente. Né? Não, ela é a cliente cidadã, né? Que faz questão de contribuir, né? Eu falei, gente, então, me remeteu a isso, de fato, a marca, ela tem as informações ali da satisfação do consumidor de um modo de não
atritar ele também com uma massividade de pesquisas, né? De quanto em quanto tempo eu preciso responder aquela pesquisa, né? Eu tinha ido naquela mesma rede de farmácia há menos de uma semana atrás, então eu já tinha sido impactado e eu já tinha respondido a outra pesquisa. Então, menos de uma semana depois eu recebi outra pesquisa. Tudo bem que é um outro touch point diferente, é outra unidade, mas do lado do consumidor, né? Então, a gente precisa olhar não só a estratégia do lado da marca, mas a estratégia do lado do consumidor. Então, se aquele consumidor já está satisfeito, pense na estratégia de pesquisa. E, de novo, a solução, né, do CX1, ela traz ali no call center, né, não só no call center, mas nas redes sociais, nas interações automáticas, uma informação riquíssima que a marca já tem, sem incomodar o consumidor. E isso eu acho que é uma das grandes tendências daqui para frente. Ter uma governança estruturada, ter informação, agir no tempo real, porque o consumidor não tem mais paciência, e ter informações valiosas já que estão dentro de casa sendo usadas de verdade. Né, mais que isso, né? Você está me perguntando porque você realmente quer saber, né? Você realmente vai fazer alguma coisa com a minha resposta? Porque acho que a boa parte das experiências que a gente tem de responder pesquisa é não ter nenhum feedback de volta. Por quê? Porque as empresas estão mandando a pesquisa para milhões de clientes. Elas não têm a menor intenção de responder de volta. Elas querem demonstrar que tem apreço e que querem ouvir a voz do cliente, mas assim, elas estão exagerando. E isso acontece um pouco, eu acho, eu fico pensando, né, que você fazer pesquisa já foi muito caro. Né? Você realmente acionar o feedback do cliente já foi uma coisa que você contava quantas você vai conseguir fazer, né? E quando a tecnologia evoluiu e você passou a ter uma possibilidade de perguntar para todo mundo sem custo nenhum ou com quase nenhum custo, né? Fazer em massa, todo mundo falou assim, ai, que maravilha, eu vou poder agora pesquisar todo mundo, eu vou poder ter a resposta de todos os clientes. Mas você está, de fato, usando essa informação, dando valor para essa informação, ela ficou muito barata, né? Talvez. E aí, muitas vezes acontece nessa questão da iniciativa em áreas diferentes, separadas dentro da empresa, que não estão, de fato, conectadas, né? O que acontece é que, às vezes, você tem, para cada, sei lá, agência, ou para cada sucursal, ou para cada farmácia da grande marca, que tem centenas, milhares de farmácias, uma política diferente, que não está considerando a jornada do cliente do ponto de vista individual, e que só está gerando pesquisas massivas porque elas ficaram realmente muito baratas, entendeu? E não porque elas vão ser utilizadas, de fato, para melhorar a experiência desse cliente, né? Exatamente. E hoje, do ponto de vista das empresas, investir, né, no seu ponto de vista, investir em experiência, ainda temos empresas, por mais que estejamos aí numa maturidade, ainda tem empresa que entende, na sua visão, que este investimento, na verdade, é um custo e não uma estratégia? Ou você acha que essa chave já virou, de fato, e todas as empresas entenderam que esse ROI, ele é muito positivo? Eu confio na inteligência das empresas, né? E a gente tem visto isso mesmo, né? Acho que nos últimos anos, cada vez mais, e acho que o cenário mais competitivo, com mais empresas atuando nos diferentes segmentos, né? A gente já teve uma concentração muito grande, né? Sei lá, na área de bancos, na área de telefonia, de serviços de tecnologia, de varejo. Hoje em dia eu acho que a gente já tem um cenário menos concentrado e com a digitalização, o alcance, né, às vezes de negócios que eram originalmente pequenos, é muito maior, né, e ele é totalmente baseado na experiência do cliente, né? É tudo que atrai, tudo que viabiliza o seu negócio, a experiência do cliente. Então, acho que essa não é mais uma questão para empresas normais, não para monopólios, né? Quando você tem um monopólio, aí conversa é outra. Honestamente, é custo mesmo. É custo, é. Porque, né? Então, assim, a experiência do cliente, ela tem vez aonde houver competição. É a vida, é assim. É o nosso cenário capitalista de competitividade. As empresas precisam encantar, senão ela perde hoje um mercado, né? A empresa que não encantar os consumidores, ela oferece ele de graça, a baixo custo para o seu concorrente. Isso é um fato hoje inevitável. Ingrid, muito obrigado pela sua participação. Uma honra te receber aqui, um profissional fantástica de história e também de contribuição
tão importante para o nosso ecossistema de CX e de tecnologia do país, não só do país, da América Latina, é uma pessoa global, e é muito gratificante quando a gente entende e vê uma mulher bem-sucedida na área de tecnologia, que é um mercado que ainda não somos a maioria de mulheres de tecnologia, e hoje você faz muito bem esse equilíbrio de ser uma executiva de Customer Experience e ser uma executiva de tecnologia. Parabéns pela sua trajetória, e te convido às considerações finais, uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Obrigada, Euridália. Nossa, é um prazer estar aqui com você, viu? Esse é um dia especial, inclusive hoje é a abertura do nosso evento em Nova York, né, o Interactions, depois de 4 anos, né, desde 2019 foi o último presencial, esse é o primeiro aí pós-pandemia, e eu estava vendo a abertura, né, do evento, e de fato, acho que ninguém pode negar, ninguém deixou de notar que inteligência artificial é o negócio do momento, né? Ele realmente está mudando tudo o que a gente faz, né? Todas as áreas, tanto de fornecimento, não é só tecnologia, realmente é o dia a dia das pessoas. A gente está experimentando inteligência artificial em muita coisa. Então, o meu recado final, né, a minha mensagem final aqui é, primeiro, que a gente deve abraçar isso de uma maneira bastante responsável, entender como funciona, entender o quanto as empresas estão sendo responsáveis, né, no uso dessas tecnologias para, de fato, oferecer alguma coisa de valor, tanto para vocês, para nós como consumidores, quanto para a sociedade como um todo. A gente, dentro da NICE, tem uma visão realmente muito, muito forte, muito focada do ponto de vista de uso e aplicação de inteligência artificial para a finalidade de negócios, para a finalidade de experiência do cliente e de melhorar os resultados das empresas com as quais a gente se relaciona. E é um momento bastante empolgante do ponto de vista de novas soluções e de perspectivas de futuro, né? Então, minha mensagem é muito positiva e um convite também para todo mundo conhecer e se atualizar em relação a essas novas soluções. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Eu vou deixar todos os contatos da Ingrid e da NICE para você se conectar com esta profissional incrível e também conhecer mais sobre estas soluções que vão transformar a experiência de seu cliente, trazendo jornadas fluídas e diminuindo todos os atritos do consumidor. Falamos muito sobre isso e é um ponto muito importante. O consumidor brasileiro é o mais exigente do mundo e você, empresa, precisa estar antenado para não perder clientes aí para o seu concorrente, e a NICE pode te ajudar muito com relação às soluções tecnológicas para você aí ter uma competitividade em alta. Eu sou Euridália Voidella e este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Te espero no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal! Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.